Olá, boa noite. Boa noite. Após novo motim, Rio Grande do Norte transfere líderes de facção criminosa. A situação ainda é tensa no maior presídio do estado. O governo diz que vai pedir ajuda federal. Governador Geraldo Alckmin fala da crise no sistema penitenciário envolvendo presos do PCC em outros estados. O tucano afirma que o problema não está relacionado com a transferência dos detentos da facção para fora de São Paulo. Multinacional britânica Rolls-Royce fecha acordos de leniência com as autoridades do Brasil, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Polícia da Colômbia prende ex-senador acusado de receber propinas da Odebrecht. É o segundo político preso neste mês. Na Avenida Paulista, Dória aumenta a fiscalização e número de ambulantes diminui. E pela primeira vez, a Anvisa aprova registro de remédio à base de maconha. Ele será usado em casos de esclerose múltipla. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer mais informação? Notícia quentinha de última hora. Você quer mais opinião? Eu não gosto. Você quer mais participação? Nós queremos saber de você. Tudo o que você quer está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Após novo motim, Rio Grande do Norte transfere chefes de facção do presídio de Alcaçuz, na Grande Natal. O governo diz que vai pedir reforço da Força Nacional de Segurança. Ontem, após mais de 14 horas de rebelião, 26 presos foram mortos, 15 foram decapitados, 2 carbonizados. O clima no presídio ainda é tenso. Hoje cedo, o grupo de operações especiais da Polícia Militar entrou na unidade. Os presos estavam no telhado com paus, pedras e facas. De acordo com a diretoria do presídio, dentro da penitenciária há 2 facções, o PCC e o Sindicato do Crime. Esta última, uma dissidência do PCC, surgida por volta de 2012. Todas as vítimas eram dessa facção. Depois da entrada da polícia, foi possível ouvir tiros. Os detentos, então, desceram do telhado. Em Alcaçuz, os presos ficam soltos dentro dos pavilhões porque as grades das celas foram arrancadas em uma rebelião em 2015. No final de semana, a unidade prisional foi palco da mais violenta chacina registrada no Rio Grande do Norte. 26 presos morreram, quase todos decapitados. E o governo estadual acredita que este número deve subir. O trabalho de identificação pode durar até 30 dias devido ao estado dos corpos. O presídio de Alcaçuz fica em Nísia Floresta, cidade da Grande Natal, e é o maior do estado. Possui capacidade para 620 detentos, mas abriga cerca de 1.150. 5 líderes da rebelião prestaram depoimento na tarde de hoje. Depois foram transferidos. Por questões de segurança, o governo não informou para qual presídio eles foram levados. Por enquanto, está descartada a relação dessas mortes com os motins no Amazonas e em Roraima. Hoje, o presídio Raimundo Nonato, em Natal, teve uma rebelião. No entanto, segundo o governo estadual, a situação na unidade foi controlada. Não houve fuga.
Pelo Twitter, o governador Robinson Faria, do PSD, disse que amanhã vai a Brasília para se reunir com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para tratar da crise no sistema penitenciário. O governador informou ainda que pediu uma audiência com o presidente Michel Temer para tratar do assunto. Ele disse também que, na reunião, vai pedir o reforço dos agentes da Força Nacional que já estão no estado desde 2015. E o massacre de detentos no Rio Grande do Norte teve repercussão na imprensa internacional. O jornal norte-americano The New York Times estampou a manchete: número de mortos em rebelião de prisão no Brasil alcança 26. Decapitações são vistas. O jornal foi atualizando a quantidade de mortos ao longo do final de semana. O argentino Clarín falou que este é o 4º motim de presos desde o início do ano no Brasil. O jornal chegou a noticiar 30 mortos e depois revisou o número para 27. O The Guardian da Inglaterra também excedeu a contagem oficial e falou em pelo menos 30 prisioneiros mortos. Já o Le Figaro da França escreveu: Brasil, novo massacre dentro de uma prisão. O assunto também esteve nos noticiários de várias redes de televisão pelo mundo, como a CBS e a CNN dos Estados Unidos. Amanhã, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai se reunir em Brasília com todos os secretários de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal. A reunião está prevista para as 9 da manhã e tem como principal pauta a crise no sistema penitenciário. Só neste ano já foram registradas 142 mortes durante rebeliões em presídios no país. O governo quer a criação de núcleos de inteligência em todos os estados. Hoje, Moraes se encontrou com Temer para tratar dos presídios. O presidente quer montar uma comissão permanente de combate à crise penitenciária. E diante da crise no sistema penitenciário envolvendo presos do PCC em outros estados, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o problema não está relacionado com a transferência dos detentos da facção para fora do estado. Olha, eu acho que você querer dizer que possíveis rebeliões que acontecem se deve a transferências feitas na década de 90, mais de 20 anos atrás, acho muita fantasia, né? É preciso arrumar outra desculpa. O que precisam para líderes de organizações criminosas é você ter penitenciária de segurança máxima e regime disciplinar diferenciado, que é o que nós temos. E a crise no sistema carcerário é o tema do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nos primeiros 15 dias do ano de 2017, houve 3 massacres no Brasil. Dentro dos presídios foram massacrados pelo menos 134 presos. Fora das cadeias, autoridades de um poder público cada vez mais impotente massacraram a lógica. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, admitira que a crise é aguda, mas ele disse que a situação estava sob controle. Neste domingo, em Nova Chacina, as facções criminosas deixaram claro que são elas que estão no controle. O ministro da Justiça reunirá em Brasília os secretários de segurança dos estados. Essa crise no sistema prisional poderia produzir uma renascença, mas o país parece desejar o sangue. Há 3 meses, o Datafolha informou que 57% dos brasileiros concordam com a tese segundo a qual bandido bom é bandido morto. Significa dizer que a maioria enxerga o autoextermínio de presos como um avanço. Aos poucos, a modernidade brasileira vai redescobrindo o caminho que conduz à Idade Média. Boa noite. A polícia da Colômbia prendeu o ex-senador Otto Nicolás Bula. Ele é o 2º político preso no país devido ao escândalo de corrupção envolvendo a Odebrecht. Na semana passada já tinha sido detido o ex-vice-ministro de Transportes Gabriel Garcia Morales. Os dois são acusados de receber propina da empreiteira. Em carta a um jornal, o ex-presidente do país, Álvaro Uribe, disse que o ex-vice-ministro de Transportes traiu sua confiança. Em acordo fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o grupo Odebrecht admitiu que pagou $1 bilhão em propinas em 12 países. Na Colômbia, teria pago cerca de $11 milhões a funcionários do governo para conseguir contratos. E a multinacional britânica Rolls-Royce fechou acordos de leniência com as autoridades do Brasil, Estados Unidos e Grã-Bretanha.
A empresa é investigada nos 3 países por fraudes em contratos com companhias locais. No caso aqui do Brasil, o nome da Rolls-Royce apareceu após a delação do ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco. Ele disse que a empresa pagou propinas a funcionários da Petrobras para fechar um contrato de 100 milhões de dólares com a estatal. Para se livrar de punições mais pesadas, a multinacional vai pagar cerca de 2,5 bilhões de reais nos 3 acordos de leniência. São Paulo teve a maior chuva dos últimos 68 anos para janeiro. Foram registradas várias enchentes na capital e também na Grande São Paulo ontem. E em Guarulhos, a analista contábil Maria Santos Chagas, de 39 anos, morreu afogada após ter o carro arrastado pela água. Ela estava com o marido, Odair José Chagas, de 38, que está desaparecido. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, não chovia tanto assim na capital paulista em um período de 24 horas desde 1949. O centro de Franco da Rocha amanheceu cheio de lama. O prejuízo foi grande para os comerciantes que tiveram as lojas inundadas. A chuva também atingiu Caieiras e Francisco Morato. Já hoje de manhã, o paulistano começou a semana usando roupas leves para encarar o calor, mas precisou do guarda-chuva em vários momentos e continua precisando. Inclusive agora. Exatamente. Olha, as pancadas começaram mais a partir da tarde, chegaram até a ser fortes em alguns momentos, mas nada comparado com a chuvarada que nós vimos ontem. Bem, vamos aos detalhes da previsão para essa semana com Mariana Armentano. A previsão continua sendo de chuva para todo o estado de São Paulo. Isso por causa de um sistema de baixa pressão que vai favorecer o aumento de nuvens de uma forma generalizada. Essa chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e até com forte intensidade em alguns momentos, viu? Isso principalmente no centro-norte do estado e na faixa leste, o que inclui o litoral e a Grande São Paulo. O calor até diminui um pouquinho. No norte do estado, teremos máxima na casa dos 26 graus em Franca, dos 28 em Barretos e dos 29 em São José do Rio Preto. Mais ao leste, a máxima vai ficar em torno dos 27 graus nas cidades de Campinas e Sorocaba e também aqui na capital. Vamos adiantar a previsão para os próximos dias? Olha só, na quarta-feira o tempo vai continuar instável e as temperaturas vão ficar entre 19 e 30 graus. Aí com as chuvas mais frequentes, a temperatura começa a cair. Na quinta-feira faz 28 graus à tarde e na sexta teremos mínima de 19 e máxima em torno dos 27 graus. O juiz André Augusto Salvador Bezerra determinou em caráter liminar que o metrô de São Paulo pague pensão mensal de R$ 2.230 a Maria de Souza Santos. Ela é mulher do ambulante Luiz Carlos Ruas, assassinado no dia de Natal na estação Pedro II. O valor estipulado corresponde ao rendimento médio que era recebido pelo ambulante. A justiça, a mulher dele, alegou que teve sua subsistência comprometida após a morte do marido. Ele foi espancado até a morte por 2 jovens que estão presos ao tentar defender travestis de agressão no interior da estação, no centro da cidade. Prefeitura de São Paulo aumentou a fiscalização e o número de ambulantes caiu na Avenida Paulista. Quem costuma circular pela Avenida Paulista notou que está diferente. Tem menos ambulante. É bom. Durante a semana é muito bom. Porque às vezes a gente não consegue nem passar. Fica ruim para circular. Muito ruim para circular. Desde os primeiros dias do ano que a fiscalização não dá trégua. Agentes da prefeitura percorrem as calçadas. Os caminhões na retaguarda são para recolher a mercadoria de ambulantes irregulares. Uma lei de 2014 estabeleceu normas e garantiu ao artesão o direito de expor na rua, o que acabou lotando as calçadas. Por isso, no ano seguinte, por meio de uma portaria, a prefeitura estabeleceu o limite de 50 vagas aqui na Avenida Paulista. E é essa regra que a atual gestão quer fazer valer. Georgette é uma das que tem licença para trabalhar. Ela explica que o tamanho da banca tem de ser de, no máximo, 1,5 m por 70 centímetros e precisa estar posicionada em um dos locais numerados. Eu achei que foi bom, estava muito apertado, já as pessoas não tinham condições mais de caminhar, era muita gente, um em cima do outro, agora ficou bem melhor.
Já Gabriel acha que 50 é um número muito pequeno de vagas e que há beneficiados que não são artesãos. Tem gente que, vamos supor, mais fácil, né? Tem uma coisinha ali, outra ali que coloca, que não é artesanato. Que é revende? Que revende, né? Que entra no caso dos peruanos, que tem uma banquinha todo mundo igual e não é, vamos supor, teria que ser cada um fazer o seu mesmo, de coração, tem um diferencial de cada um. Difícil tem sido enquadrar a chamada turma hippie. Na calçada tem vaga demarcada para 5 ambulantes. Hoje havia 6. E nenhum deles usa a banca para expor, uma exigência da norma. Esse artesão conta que por causa disso, ontem, os fiscais levaram toda a mercadoria dele. Sobrou o que estava em casa. Mesmo assim, diz que pretende resistir. A vida toda eu expus no chão, que faz parte da minha cultura, que é a cultura dos malucos de BR, da cultura hippie. E eu moro também na periferia, não tem como eu carregar essa banca. E os meus amigos que trabalham junto comigo, a maioria é viajante. A falta de remédios nas unidades básicas de saúde continua a ser um problema para os moradores de São Paulo. Muitos reclamam que não conseguem medicação desde outubro do ano passado. Dâmia veio em busca do omeprazol, usado para problemas e incômodos no estômago. Você já foi em outros postos, a situação é igual? A situação é igual, todos. E como é que faz? Tá sem o medicamento? Sim, porque a gente está desempregada, né? Então não pode comprar. O Samuel também tem dificuldade para encontrar os remédios de uso contínuo para diabetes e hipertensão. Em outubro do ano passado, nós estivemos aqui com o Samuel, que já se queixava da falta de medicamentos, né? Tanto que essa receita dele aqui, antiga, já está vencida, e nessa época ele já não encontrava medicamentos há pelo menos 3 meses. Agora ele passou no médico novamente, conseguiu novas receitas. O problema é que essa falta de medicamento continua. É isso, né, Samuel? Já são mais de 6 meses esperando o medicamento da prefeitura. Que pelo menos, eu diria que 8, quase 9 meses sem os remédios disponíveis no posto de saúde. Graças a Deus eu posso comprar. O repórter Danilo Oliveira esteve em outras unidades básicas de saúde da capital e ouviu mais reclamações. A situação também é preocupante na UBS da Vila Romana, na zona oeste de São Paulo. Entre os medicamentos em falta por aqui estão remédios para pressão alta e insuficiência cardíaca. Eu sou diabético, né? E já faz mais de um mês que eu não encontro. Falou que no momento estava em falta e ainda não tinha oportunidade, não teve como abastecer ainda. Para resolver a situação, uma das ideias do secretário municipal de saúde, Wilson Polara, é alterar a forma como a prefeitura distribui medicamentos a pacientes da rede. O objetivo é usar qualquer farmácia da cidade para entrega. O formato do programa ainda não está fechado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os medicamentos para controle da diabetes que estão em falta nos postos da Prefeitura têm previsão para chegada para a primeira quinzena de fevereiro. Além disso, a nova gestão que assumiu o comando da pasta este ano determinou a regularização dos estoques em falta o mais rápido possível. E a Anvisa aprovou pela primeira vez o registro de um remédio à base de cannabis sativa, que é a planta base da maconha. O medicamento é destinado ao tratamento de rigidez muscular fruto da esclerose múltipla. O medicamento é o Mevatil. Será fabricado por uma empresa do Reino Unido e distribuído no Brasil. O remédio em forma de spray será rotulado com tarja preta e só poderá ser comprado com prescrição médica. A droga já é aprovada em outros 28 países. Até agora, a Anvisa só permitia a importação de produtos com canabidiol para tratamentos médicos. No México, um tiroteio deixou 5 mortos e pelo menos 12 feridos em uma boate de Cancún. Segundo as autoridades, a troca de tiros aconteceu durante uma briga entre frequentadores da casa noturna Blue Parrot, em Playa del Carmen. A hipótese de ataque terrorista foi descartada. Os disparos aconteceram de madrugada durante um festival de música eletrônica na boate. A organização do evento disse que os tiros começaram do lado de fora. Segundo as agências de notícias, 4 mortos seriam seguranças do local. Uma mulher também morreu durante o tumulto.
Na Turquia, o suspeito de ser o autor do ataque a uma boate em Istambul na noite de Ano Novo foi detido de acordo com a imprensa local. O atirador matou pelo menos 39 pessoas e deixou mais de 60 feridos. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. E na Ásia, um avião de carga turco caiu no Quirguistão e deixou pelo menos 37 mortos. O Boeing 747 da companhia turca ACT Airlines ia de Hong Kong para Istambul quando caiu sobre 15 casas perto do aeroporto de Manas, no Quirguistão. O piloto e moradores do vilarejo atingido morreram. 5 pessoas estariam a bordo do avião, segundo autoridades. O piloto teria tentado pousar às 7h30 da manhã no horário local, mas a névoa teria atrapalhado. Uma das 2 caixas pretas já foi localizada e deve ajudar a esclarecer as causas do acidente. Autoridades dizem que houve erro do piloto. Além das 15 casas destruídas, outros 43 imóveis foram danificados. 5 dias antes da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, critica a OTAN e a premier alemã Angela Merkel. Trump falou em entrevista ao jornal alemão Bild, disse que a OTAN está obsoleta e acusou Angela Merkel de cometer um erro catastrófico com a sua política para refugiados. Segundo ele, a Aliança Atlântica é muito importante, mas foi projetada há muito tempo e não se ocupou do terrorismo. Trump também disse que muitos estados não investem o necessário em defesa. Sobre Merkel, o próximo presidente dos Estados Unidos teceu elogios e disse que ela é uma das mais importantes chefes de governo, mas criticou duramente a política de refugiados dela, que, nas palavras de Trump, deixou entrar na Alemanha todos esses ilegais. Na entrevista, Donald Trump também elogiou a saída do Reino Unido da União Europeia e disse que mais países devem seguir esse caminho. Mais tarde, Angela Merkel respondeu às declarações de Trump. Disse que os europeus têm o destino nas próprias mãos e que vai continuar atuando para que os membros da União Europeia trabalhem juntos. Estudo de ONG inglesa mostra que os 8 homens mais ricos do mundo têm patrimônio igual ao de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, a metade mais pobre da humanidade. Segundo a Forbes, os 8 mais ricos são o norte-americano Bill Gates, cofundador da Microsoft, o espanhol Amancio Ortega, fundador da Inditex, dona da Zara, Warren Buffett, dos Estados Unidos, maior acionista da Berkshire Hathaway, o mexicano Carlos Slim Helú, dono do grupo Carso, e os demais são dos Estados Unidos. Jeff Bezos, fundador e principal executivo da Amazon, Mark Zuckerberg, da rede social Facebook, Larry Ellison, cofundador e principal executivo da Oracle, e Michael Bloomberg, cofundador da Bloomberg LP. Segundo o relatório, nunca se produziu tanta riqueza, mas ela se concentra no 1% mais rico da população mundial, e o primeiro trilhardário deve surgir em 25 anos. Outros documentos do próprio Fórum de Davos, do FMI e do Banco Mundial já alertaram para o perigo que essa desigualdade econômica representa para a estabilidade social do planeta. Em relatório divulgado hoje, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ampliou a previsão de queda do PIB de 2016 de 3,3% para 13,5%. Para 2017, a previsão também piorou. Antes, o FMI previa a alta do PIB de 0,5% este ano. Agora revisou esse número para 0,2%. Para a economia mundial, a previsão este ano é de crescimento de mais de 3%. O boletim Focus, feito pelo Banco Central com analistas de mais de 100 instituições financeiras, vai na direção contrária e diz que o PIB brasileiro vai crescer 0,5% este ano. A inflação deve ficar em 4,80%. O relatório também mostra que os analistas acreditam que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, vai terminar o ano em 9,75%. Na semana passada, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, cortou a Selic, que está agora em 13% ao ano. A Couro-Moda, considerada a maior feira de lançamentos de calçados da América Latina, tem este ano mais de 1.000 expositores. Muitos fabricantes estão apostando no couro sintético. O produto é mais barato e promete conforto ao consumidor.
A textura parecida com escama de peixe não é por acaso. As bolsas são feitas com sobras da pele do pirarucu, típico da Amazônia, material que já seria descartado pela indústria pesqueira. Uma peça dessas pode chegar a R$ 900. Ela é exclusiva da gente aqui do Brasil, né, do pirarucu, é um peixe da nossa região da Amazônia, e lá fora do Brasil ela é muito valorizada como algo nobre, né, algo que tem um valor agregado muito grande. Uma lei brasileira determina que apenas os produtos feitos com pele animal podem receber a denominação couro. É por isso que, na prática, a expressão couro sintético não poderia ser aplicada no momento da venda. Em média, o tecido sintético custa a metade do preço. Cada vez mais a Couro Moda se abre para materiais novos e tendências sustentáveis. Esta é a filosofia desta marca de calçados infantis de Birigui, também no interior do estado. 90% dos produtos são feitos a partir de produtos químicos em vez da pele animal. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é a questão do anatômico. Então, desde a questão de flexibilidade, peso solado, forma, palmilha e transpiração do pé da criança. E para provar que o sintético pode ter qualidade e não deformar com o tempo, a equipe montou uma esteira que mede a absorção de impacto e a durabilidade do produto. Que com a combinação de densidade e dureza, chega a absorver de 50% a 60% as vibrações que seriam transmitidas para a estrutura musculoesquelética da criança. A Couro Moda fica no Expo Center Norte até quarta, dia 18. A feira é apenas para lojistas credenciados. E diante da crise, o carnaval foi cancelado em diversas cidades da região metropolitana de São Paulo. Ao menos 7 prefeituras suspenderam a festa por causa de cortes no orçamento. Algumas escolas do ABC Paulista já estavam com quase todo o material pronto para os desfiles. Na casa da minha mãe. Há pouco mais de um mês para o carnaval, as ferramentas estão assim, empilhadas no barracão da Escola Renascente. Fantasias prontas, mas ensacadas. O enredo da atual campeã do Carnaval de São Bernardo do Campo já está na ponta da língua do intérprete. Vem sorrir, o meu carnaval tem um ponto final. É, mas o samba sobre contos de fadas virou sapo às vésperas do carnaval. A prefeitura da cidade alegou corte de gastos para suspender a folia. Segundo a administração, o investimento seria de R$ 1.200.000. Mas na realidade não é essa o valor que repassa para as escolas. O ano passado, para as escolas de samba, foi repassar 300 mil. Também justificando equilibrar o orçamento, as prefeituras de Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Mogi das Cruzes cancelaram o Carnaval 2017. Decepção para quem já tem 90% do material pronto para desfilar na avenida. É um sentimento que eu tenho que meu trabalho foi tudo em vão. Aqui em Santo André, o silêncio chama a atenção no barracão da Escola Lírios de Ouro. Os anjos, que viriam para homenagear os 25 anos da escola, agora não têm espaço nem para serem exibidos. Além do cancelamento do desfile, a Prefeitura de Santo André vetou até o grito de carnaval. Emerson, presidente da agremiação, conta que desde o ano passado já havia rumores sobre o cancelamento. É assim, né? A gente entende, mas a gente que é sambista, né? A gente está sentindo o vazio de não ter o carnaval, né? Os R$ 389 mil repassados em 2016 pela antiga gestão da cidade, a União das Escolas de Samba de Santo André, vão ficar como adiantamento para o carnaval do ano que vem. Segundo a prefeitura, a festa de 2018 deve acontecer apenas se for possível. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente semana e uma boa noite. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima semana para você. E fica agora com Rony Fon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.